Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo. E vamos falar alguns aspectos de Jesus quando ele estava com seus discípulos. Falar sobre o Evangelho, segundo o ponto de vista histórico, e contar as experiências vividas por seus personagens é penetrar num terreno perigoso. Tocar nesses temas habitualmente desperta reações apaixonadas. E logo se deseja determinar o veredito com precisão. É verdade ou não é? Está certo ou errado? Permanecemos seres humanos, atormentados pela necessidade visceral de organizar os eventos em compartimentos de verdadeiro ou falso. Contudo, nem sempre as questões são assim tão simples. E a realidade é permeada por detalhes que escapam à análise maniqueísta. Nesse aspecto, eu prefiro acreditar que a atitude de Jesus com Pilatos é extremamente apropriada até nos dias de hoje. Diante da derradeira pergunta, que é a verdade, está lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 38, o mestre calou-se. Conforme assevera certo mentor espiritual, talvez Jesus tenha optado por respeitar o momento da humanidade que ainda não estava apta a compreender integralmente o que seja verdade. E por que nós, religiosos de todos os cultos e épocas, inquietamos-nos tanto com a verdade? Evidentemente, é um assunto palpitante. Do ponto de vista histórico, por exemplo, quem não deseja saber como as coisas de fato ocorreram? Não há curiosidade que resista diante dessa possibilidade. Porém, para a frustração de tantos quantos buscam apurar o néctar precioso da verdade, a filosofia da ciência contemporânea afirma que a verdade em si mesmo não existe. Por certo que existe enquanto fato absoluto, mas ao tentarmos percustar-lhe a essência através do pensamento ou da comunicação, ela deixa de existir. O que há em seu lugar é tão somente uma visão possível da verdade. Tudo que enxergamos a partir do prisma construído pela nossa própria trajetória e pelas nossas experiências. Ocorre como em matéria de mediunidade. Não há comunicação espírita pura. Isto é, que não se utiliza dos recursos anímicos pré-existentes no arcabouço mental de um médium, e seja por eles determinada. A comunicação é invariavelmente uma parceria medianímica. Todavia, é importante chegar a certo padrão comum e compartilhado pelo grupo para que possamos nos reunir em torno dele. Em matéria religiosa, por exemplo, é estabelecendo a codificação kardeciana como base que podemos nos sentir pertencentes ao grupo social daqueles identificados como espíritas. É na obra e no pensamento de Allan Kardec que se assentam nossas convicções e é nesse território que nós vamos aqui falar um pouquinho. Kardec e a verdade. Há que se transcender a simples leitura dos textos kardecianos e compreender o espírito que moveu o codificador em suas escolhas, determinado certamente em maior ou menor medida pelo impulso das falanges do Espírito Verdade. Analisemos dois exemplos que demonstram gestos sábios do codificador com relação à verdade. O terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, contém os desdobramentos morais da filosofia espírita e tem por base as leis morais. Texto que compõe a terceira parte da obra inaugural, que é o Livro dos Espíritos. Ao apresentar o novo trabalho, Kardec explica que ali estão reunidas exclusivamente as passagens da vida de Jesus, que ilustram seu ensino moral, e que a obra teria por objetivo analisar esse ensino moral
do mestre, uma vez que ele é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. Amai-vos uns aos outros. É a regra de ouro válida em qualquer época ou em qualquer cultura. Ora, não que os demais aspectos da vida do Cristo sejam desinteressantes. É que os princípios morais são aqueles diante dos quais as disputas religiosas cessam e todos encontram uma confluência. No livro dos médiuns, ou Guia dos Médiuns e Evocadores, que aborda a dimensão experimental e, portanto, científica da doutrina espírita, Kardec também faz uma opção digna de nota. Ao contrário do que talvez pudesse se esperar, ele não redige um manual para reuniões mediúnicas, não estabelece como cada coisa deverá se processar em detalhes, mas ainda a publicação anterior, intitulada Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, ele prefere suprimir, conforme nos informa na nota segunda edição do Livro dos Médiuns. Argumenta que, fruto de uma necessidade urgente por ocasião da doutrina nascente, aquele livro teria perdido o sentido com a publicação deste. Em vez de determinar regras e um esquema rígido de funcionamento para as reuniões ou mesmo para as sociedades espíritas, Kardec simplesmente traça diretrizes, partilha os frutos das suas observações e pesquisas, cataloga e classifica os fenômenos e apresenta no final, apenas a título de exemplo, o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, Kardec não dá receitas, apenas aponta os caminhos. Uma perfeita sintonia com a pedagogia mais avançada. Não amarra os aprendizes em modelos intransigentes, mas confere a eles a mais poderosa das ferramentas, que é a liberdade. E é assim que a doutrina espírita faz duas opções que evidenciam a sua paternidade superior. Primeiramente, atém-se ao essencial, a verdade maior, que é a necessidade de amar e de vivenciar a caridade na sua mais suprema acepção. Portanto, não perde tempo em sofismas, não se importa se Maria era virgem ou não especula sobre a data do nascimento de Jesus, mas também não delimita o campo de investigações futuras. Em segundo lugar, tolera e respeita a diversidade de métodos, estabelecendo tão somente os princípios sobre os quais devem se pautar os pesquisadores do invisível. Declara que cabe aos médiuns e evocadores a responsabilidade pelos resultados e não discorre se as reuniões devem ser feitas em torno da mesa ou no chão, se os médiuns devem ser em número de X ou de Y. Não prescreve técnicas do passe nem de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Não restringe os horizontes amplos de verdade, dando à doutrina condições de progredir indefinidamente. Tais opções refletem um codificador muito sensato, que aprendeu com o mestre o que havia de melhor. Vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia e a verdade? Para citar outro exemplo acerca de caráter relativo de verdade, as discussões sobre a autenticidade dos textos bíblicos merecem destaque. Talvez se pretenda mostrar que o verdadeiro e o puro não estão assim tão ao alcance do ser humano. Não há um manuscrito original único, nem traduções absolutamente fiéis. Em muitas passagens foi feita a opção pelo mais provável em razão da pluralidade de possibilidades. A verdade, quando dissecada em seu seio, parece trair o examinador. Apresenta-se muitas vezes ambígua ou, no mínimo, plural. A luz é onda ou partícula? Ambas, de acordo com a física moderna, a luz propaga-se ora como onda, ora como partícula. O elétron dentro do átomo encontra-se aqui ou ali? Impossível determinar, segundo a física quântica, possivelmente em ambos os lugares simultaneamente. É a lei da relatividade.
De volta à Bíblia, Jesus encontrou-se pessoalmente com o centurião que teve o servo curado por ele à distância. Ou foram seus soldados que o procuraram e intercederam pelo centurião? Depende se você lê o Evangelho de Mateus ou de Lucas. O endemoniado que Jesus curou em Decápolis era de Gadara ou de Gerasa? Mateus registra a primeira opção, Marcos e Lucas a segunda. Apesar do povoado de Gadarenos a ser bem mais próximo do lago de Genezaré, o que tornaria a versão de Mateus mais verossímil, conforme argumentam uns. Se quisermos especular, podemos discutir se Jesus realmente existiu como personagem histórico. Se morreu mesmo na cruz, se era celibatário ou não. Há quem diga que o Messias é uma invenção. Outros afirmam que ele fugiu e foi para o Extremo Oriente. E há ainda aqueles que insistem que Jesus era amante de Maria Madalena e que com ela teve descendentes. E todas essas hipóteses se defendem com a devida fundamentação. Há espaço para tudo debaixo do sol. E quem há de pôr um ponto final encerrando qualquer discussão? Quem há de proibir a livre manifestação das ideias e calar os homens e suas opiniões? A quem é dada a autoridade de estabelecer a verdade em âmbito universal? Deus, que tem esse mistério, prefere não fazê-lo. Então, vamos ver que a tolerância é uma grande verdade. Nos dizem que nós, espíritas, deixarmos de prezar a liberdade de expressão e de interpretação dos fatos, igualaremos-nos ao inquisidor e ao que de mais mesquinho o homem já fez com a religião. No dia em que abandonarmos a ética do codificador, que combatia as ideias dos seus oponentes sem desrespeitá-los como seres humanos, trairemos o princípio mais elementar do Espiritismo e da mensagem de Jesus. No dia que proibirmos livros e acreditarmos que há entre nós aqueles aptos a determinar o que o outro deve ou não conhecer, sob a alegação pretensiosa de que o povo não está pronto para decidir por si próprio, evocaremos o argumento dos ditadores de todas as épocas e nos converteremos em tiranos da sabedoria. Acordemos. Temos que acordar. Os espíritos superiores já fizeram soar a trombeta. Derramaram sobre a humanidade a água cristalina do ensinamento, e principalmente do ensinamento espírita, porque nas palavras do Espírito de verdade são chegados os tempos que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. A população está pronta, sim, e sedenta de educação para a autonomia. A proposta espírita é tão subversiva como o próprio Jesus. Tornaremos-nos modernos, escribas e fariseus, que foram duramente repreendidos pelo Mestre em inúmeras ocasiões num dia em que valorizarmos mais o conhecimento diletante, a pureza doutrinária, o debate sobre o corpo fluídico de Jesus, o doutrinário e o antidoutrinário, que o trabalho em nome da caridade e do esclarecimento de consciências. Quem tem a impressão de que estamos exagerando, procura reler o alerta de Jesus e depois de Kardec no texto Verdadeira Pureza e Mãos Não Lavadas, constante do capítulo Bem-aventurados puros de coração no Evangelho segundo o Espiritismo. Para amarmos-nos uns aos outros, não é necessário que pensemos de modo idêntico. Isso não é nem ao menos desejável. É preciso aprender a conviver com o diferente, respeitar e valorizar a diversidade. Tolerância é a palavra de ordem. Explorar uma verdade levando em conta tais considerações, podemos dizer que o próprio espírito de Estevão propõe um olhar sobre certas passagens do Evangelho de riqueza peculiar e conteúdo profundo, bem como manifesta a sua visão acerca da reencarnação de espíritos marcantes. Sem fazer apologia da verdade, nem envolver-se em debates sobre a pureza das versões que apresenta, o autor espiritual registra os fatos segundo percebe que ocorreram, pois que esteve encarnado na Judéia, dos tempos do Galileu,
e tem demonstrado grande conhecimento de assuntos bíblicos. É válido lembrar que o autor espiritual assina o nome Estevão, como uma forma de homenagear o mártir da era cristã, morto a mando de Saulo. É, portanto, um pseudônimo, pois sempre recusou com veemência assumir tal identidade. Através da psicografia, uma interpretação espírita de profecias em Mulheres do Evangelho, o nosso companheiro Robson Pinheiro escreveu, procurando falar daqueles que se transformaram no encontro de Jesus. Como eu mesmo li e aqui comento. Como o próprio Estevão repete a exaustão, não pretende dar a última palavra em termo algum. Que mal há em emitir visões discordantes? Que prejuízo há na diversidade dos pontos de vista? Não são justamente as múltiplas visões que enriquecem o olhar humano e permitem o debate saudável que colabora para o crescimento? Opção perigosa seria de não tocar em assuntos controversos, com medo de não receber os aplausos de todos os setores e a ausência absoluta. A anuência absoluta. Allan Kardec estabeleceu o controle universal do ensino dos espíritos como medida para extrairmos das comunicações mediúnicas o eixo doutrinário e inúmeras vezes afirmou que o tempo haveria de demonstrar se o espiritismo estava ou não com a razão. Portanto, salve o debate, pois dando a público as comunicações é que teremos possibilidade de exercitar o critério kardeciano, bem como é com o tempo que veremos quais das nossas pretensões realmente compõem o todo multifacetado a que chamamos de verdade. Que possamos refletir, porque, como sabemos, existe aí uma quarta verdade, mas que ainda não está revelada para nós, porque ainda não entendemos as verdades até agora. Como vamos abrir o leque mais ainda? Primeiro vamos entender as que já estão aí, para depois abrirmos o leque para as outras. Mas que sejamos pessoas abertas, que sejamos pessoas sem preconceitos, respeitando os companheiros de outras doutrinas, de outras religiões, porque cada um está no seu momento, cada um acredita naquilo que lhe toca o coração, cada um vai seguir aquilo que realmente dentro do seu coração fala. O importante é que todos nós possamos falar a linguagem do amor de Jesus. Isso é o mais importante. E não vamos esquecer que Jesus deixou lá para nós, haverá um só rebanho e um só pastor. Eu creio nisso. Mas para isso temos que nos preparar. Para isso temos que aguardar o momento certo. Graças a Deus, graças a Jesus. Beijos em seus corações.